se tudo o que pensamos saber sobre nosso planeta estiver errado? E se bem abaixo de nossos pés, escondido sob quilômetros de gelo e rocha, existisse um mundo inteiro à espera de ser descoberto? Um lugar onde a vida prospera em segredo, onde civilizações avançadas podem ter florescido longe dos olhos curiosos da superfície? Hoje, mergulharemos nas profundezas da Terra Oca, exploraremos os mistérios da Antártida e questionaremos tudo o que julgamos ser verdade. Afinal, a verdadeira jornada não é apenas para o centro do planeta, mas para o centro do desconhecido. A ideia de que a Terra pode ser oca não é algo novo. Embora a ciência moderna nos diga que nosso planeta é uma esfera sólida com um núcleo de ferro, essa visão é apenas uma teoria amplamente aceita, mas nunca completamente provada. Na verdade, nunca chegamos perto do centro da Terra para confirmar isso. Então, por que não considerar outras possibilidades? Ao longo da história, mentes brilhantes questionaram o que realmente existe nas profundezas do nosso planeta. No século XVII, Edmund Halley, sim, o mesmo Halley conhecido pelo cometa que leva seu nome, propôs que a Terra poderia ser composta por várias camadas concêntricas, com uma espécie de Sol central no núcleo. Ele sugeriu que essas camadas poderiam até sustentar vida. Halley baseou suas ideias nos estudos de Isaac Newton sobre gravidade, argumentando que a estrutura da Terra poderia ser muito mais complexa do que imaginávamos. Mas ele não foi o único. No século XVIII, o físico suíço Leonhard Euler também defendeu a ideia de uma Terra oca. Euler foi além, sugerindo que o núcleo central seria um Sol radiante, fornecendo luz e calor para os habitantes do interior da Terra. E aqui está o detalhe fascinante. Euler afirmava que existiam enormes entradas para este mundo subterrâneo, localizadas nos polos norte e sul. Essas teorias podem soar como ficção científica, mas elas ganharam força ao longo dos séculos. Relatos antigos das tradições budistas e hindus falam de civilizações avançadas, vivendo dentro da Terra. Os budistas, por exemplo, acreditavam que seres superiores emergiam através de túneis secretos nos Himalaias. E os textos hindus descrevem Shambhala, um reino escondido nas profundezas do planeta, onde seres iluminados guardavam conhecimentos ancestrais. Hoje, alguns ainda especulam se essas histórias antigas podem ter um fundo de verdade. Será que essas lendas são apenas mitos ou há algo mais profundo, literalmente, esperando para ser descoberto? Mas talvez a evidência mais impressionante sobre a existência de um mundo subterrâneo venha de uma das operações militares mais misteriosas já realizadas, a Operação High Jump, liderada pelo almirante Richard E. Byrd, nos anos 1940. Oficialmente, a missão tinha como objetivo estabelecer uma base científica no Polo Sul. No entanto, os relatos do próprio Byrd sugerem que algo muito maior estava em jogo. No dia 19 de fevereiro de 1947, Byrd conduziu um voo de reconhecimento sobre o continente congelado. Mas o que ele viu desafiava toda a lógica. Em vez de quilômetros intermináveis de gelo, ele relatou vastas áreas verdes com vegetação, rios e até mesmo animais extintos, como mamutes. Segundo seus diários e transmissões, ele encontrou uma enorme abertura que parecia levar ao interior da Terra. A história fica ainda mais estranha quando ele descreveu objetos voadores desconhecidos que surgiram do nada. Esses discos brilhantes, com insígnias semelhantes a suásticas, aproximaram-se tão rapidamente que seu avião foi capturado por uma força invisível. Byrd afirmou que foi levado para dentro da Terra, onde testemunhou cidades avançadas e seres humanoides altos, de cabelos loiros. Esses seres, que ele chamou de Ariane, disseram estar preocupados com a raça humana, especialmente com o desenvolvimento de armas nucleares. Após seu retorno, Byrd tentou compartilhar sua experiência em conferências de imprensa, mas logo foi silenciado.
Hospitalizado e proibido de falar publicamente sobre o assunto, suas palavras foram reduzidas a rumores. Curiosamente, décadas mais tarde, seu filho, Richard Byrd Jr., também morreria em circunstâncias misteriosas após mencionar os relatos do pai. Embora muitos considerem esses relatos como ficção ou exagero, eles não podem ser ignorados. Relatórios de avistamentos de OVNIs próximos a instalações nucleares e as conexões entre a Alemanha nazista e possíveis bases na Antártida alimentam ainda mais as especulações. Será que a Operação High Jump foi realmente uma expedição científica ou uma tentativa de confrontar algo muito maior? A Antártida é mais do que apenas um deserto congelado. É um cofre de mistérios que desafia nossa compreensão. Sob quilômetros de gelo, cientistas descobriram algo extraordinário: o Lago Vostok, um dos maiores lagos subglaciais do mundo, completamente isolado do resto do planeta há milhões de anos. Mas o que realmente há lá embaixo? A presença deste lago levanta questões fascinantes. Alguns cientistas acreditam que seu ambiente extremo pode ser semelhante ao das luas geladas de Júpiter e Saturno, como Europa e Encélado, mundos que podem abrigar vida extraterrestre. Mas há rumores ainda mais estranhos. Testemunhos não confirmados falam de experimentos secretos conduzidos nas profundezas do lago. Um suposto denunciante, Dr. Anton Padala, alegou ter trabalhado em uma operação clandestina na região. Ele afirmou que algo inesperado foi encontrado no lago. Segundo Padala, os pesquisadores descobriram uma criatura alienígena, uma espécie de polvo com 14 tentáculos, capaz de mudar de forma, imitar outras criaturas e até mesmo paralisar humanos à distância. Essa entidade, dizem, foi capturada pelas forças militares russas e levada para um destino desconhecido. Seria possível que a Antártida esconda segredos que vão além do que podemos imaginar? Mas isso não é tudo. Nos últimos anos, avistamentos feitos através do Google Earth trouxeram novas especulações. Estruturas anômalas, algumas parecidas com pirâmides, foram identificadas sob o gelo. Embora muitos cientistas argumentem que essas formações são apenas picos rochosos naturais, outros insistem que elas podem ser vestígios de civilizações antigas, talvez até Atlântida, preservada no gelo após um cataclismo global. Desde as décadas de 1930 e 1940, surgiram teorias sobre expedições nazistas à Antártida, com rumores de que eles buscavam portais para um mundo subterrâneo, ou até mesmo tecnologia alienígena. Embora nenhuma evidência conclusiva tenha sido encontrada, esses mitos persistem, alimentados pela falta de acesso público à maior parte do continente. Por que tantos governos mantêm bases na Antártida? E por que certas áreas são tão rigidamente controladas? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: a Antártida continua sendo o último grande enigma da Terra, um lugar onde ciência, mito e conspiração se encontram. Tribos indígenas como os Hopi também mencionam a gente-formiga, uma raça subterrânea que guiou seus ancestrais durante catástrofes globais. Essa gente-formiga não só ofereceram refúgio, mas também ensinaram habilidades essenciais, como o armazenamento de alimentos e técnicas agrícolas avançadas. Curiosamente, a palavra Hopi para formiga é Anu, o mesmo nome de um deus celestial babilônico. Coincidência ou conexão? Outros textos antigos, como o Ramayana hindu, falam de Rama, um avatar azul que emergiu das profundezas da Terra para trazer sabedoria e tecnologia avançada. Essas descrições lembram as narrativas de visitantes extraterrestres ou seres de mundos subterrâneos. E se essas histórias forem mais do que simples mitos? E se elas forem fragmentos distorcidos de eventos reais, preservados pela oralidade e simbolismo? Hoje, quando olhamos para as pirâmides, os zigurates e outras estruturas megalíticas, surgem perguntas inevitáveis. Como civilizações aparentemente primitivas conseguiram erguer monumentos tão precisos e alinhados com corpos celestes?
Será que foram influenciadas por conhecimentos vindos de dentro da Terra ou até mesmo de além dela? Essas conexões entre o passado e o presente nos levam a um pensamento provocativo. Talvez os segredos da Terra Oca não estejam apenas no gelo da Antártida, mas também nas memórias coletivas de nossos antepassados. Chegamos ao fim desta jornada, mas as perguntas permanecem. O que realmente existe sob o gelo da Antártida? Será que a Terra Oca é apenas uma teoria sem base ou um segredo bem guardado que desafia nossa compreensão da realidade? Se olharmos para os relatos de figuras como o Almirante Byrd, os antigos textos budistas e as lendas dos Hopi, percebemos que há uma conexão intrigante entre essas histórias. Elas sugerem algo maior, algo que talvez tenha sido escondido não apenas por governos, mas pelo próprio tempo. E se civilizações avançadas e seres extraterrestres habitarem um mundo subterrâneo, como isso mudaria nossa visão do planeta e de nós mesmos? Mas talvez a pergunta mais importante seja: estamos prontos para a verdade? Se a Terra Oca for real, ela desafiaria tudo o que sabemos sobre geografia, história e até mesmo nossa posição no universo. E se houver seres superiores observando-nos, preocupados com nosso uso de tecnologia nuclear, será que estamos preparados para enfrentar suas intenções, sejam elas pacíficas ou hostis? A verdade está lá embaixo, esperando para ser descoberta, mas como sempre, cabe a nós decidir se queremos continuar buscando respostas ou se preferimos deixar certos mistérios enterrados. Vou deixar 2 vídeos do canal para você assistir quando puder. Obrigado!